Outro ouvinte nosso aqui, de nome Reginaldo, nos ligou e citou o exemplo do Gadareno, mencionado lá no Novo Testamento, onde é feita essa manifestação: que temos contigo, Filho de Deus? A pergunta do Reginaldo é a seguinte, pastor Natanael: se o diabo fala em nome de Jesus? Ele pode fingir. Por exemplo, nós temos no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos uma médium espírita falando muito bem dos pregadores do Evangelho. Diz assim o texto de Atos 16, versículo 16. Depois disto, 16 diz assim: aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E fez ela isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então o que nós encontramos aqui? Uma jovem possuída por um espírito de adivinhação, gritava publicamente a respeito de Paulo e seus companheiros: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então estava o diabo elogiando os servos de Deus. Com que propósito? Para que eles compactuassem e aceitassem a emissão, a voz daquela jovem, nos casos em que ela adivinhava, como provindas de Deus. São os falsos milagres que a Bíblia menciona, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e faz dos seus ministros de justiça. Por isso que o Gadareno, ele reconhecia quem era Jesus. Tu és o Filho de Deus. Só que esse reconhecimento não lhe dava condição de obediência. E eles tiveram que se curvar ante o poder de Jesus. Se nos expulsas, não nos mandes para o abismo. Jesus permitiu que eles ficassem naquelas regiões e abandonaram o homem, o corpo do homem. Logo, nós encontramos mais ainda uma atitude do diabo que se sobrepõe à situação de vários homens. Diz no capítulo 2 do livro de Tiago, versículo 19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremece. Ora, não teme a Deus o diabo e estremece diante dele, coisa que os homens às vezes lançam impropérios, críticas contra Deus, zombando dele? Só que ele tem uma característica: ele não obedece. Então diz o apóstolo a seguir: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Ou seja, a pessoa crê que existe Deus, mas não quer se sujeitar à sua direção, ao seu domínio, à sua soberania. E assim agiu o diabo também com relação à pessoa de Jesus no capítulo 4 de Mateus. Olha como ele se pronunciou. Chegando-se, ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Conversou com Jesus amigavelmente, querendo suprir a fome de Jesus através de um milagre que implicaria na obediência de Jesus à sua voz, à sua tentação. E Jesus repeliu, dizendo: o homem não vive só do pão que perece, mas vive também da palavra que sai da boca de Deus. Então, meu prezado ouvinte, cuidado que o diabo também cita a Bíblia
Você quer ver como ele cita a Bíblia? Só que ele cita a Bíblia torcidamente. Não caia no engodo de Satanás usar a boca de alguém para lhe fazer uma proposta, citando a Bíblia para incitá-lo a seguir o conselho que não é da parte de Deus. Disse-lhe em seguida: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele citou a Bíblia, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Citou o livro de Salmos. Jesus repeliu. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim ele transportou Jesus a um alto monte e ofereceu-lhe todas as glórias do mundo. Que bondade, não? Tudo em troca do quê? Tudo em troca do quê? Se prostrado me adorares. Jesus não compactuou. Vai-te, Satanás, porque escrito está: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então quero dizer para o Reginaldo que, embora ele tenha em certas ocasiões elogios, como aqui no caso do gadareno, que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo. Realmente Jesus era isso. Mas Jesus não aceitou essa colocação e deu ordens que saíssem, e foi obedecido.